Qualquer probleminha, pessoal, caso você não esteja visualizando, se estiver travando, tá? Me avisem, fazendo o favor. Vamos lá, então. O objetivo dessa primeira parte, né, da aula referente ao dia 21, é estudarmos aí resumidamente, né, de uma forma assim bem qualitativa, a estrutura interna do planeta Terra, né, e suas divisões, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior, crosta continental e crosta oceânica. Assim como seu relevo, né, planaltos, planícies, montanhas e depressão. Então, o objetivo de hoje é apenas compreendermos um pouquinho, né, de forma qualitativa, aí, como o planeta Terra está organizado internamente e como ele está organizado externamente, né, focando, portanto, nesse material sólido. Bom, eu gravei uma videoaula, né, referente à aula da semana passada, né? Eu não pude dar aula síncrona, eu gravei uma videoaula e postei lá na plataforma, né? Eu espero que vocês tenham assistido. Naquela videoaula eu expliquei que, de forma resumida ali, a origem, né, do sistema solar, a origem dos planetas e também do planeta Terra, enfim. E segundo os geólogos, os estudiosos da área, né, o planeta Terra, né, assim como os demais planetas, né, o evento mais memorável na sua história foi uma espécie de cromatografia em larga escala, né, mais ou menos isso. O que eu quero dizer com isso? Né, que de início acredita-se que a Terra tinha uma composição homogênea e depois essa composição homogênea ela foi perdida, né, formando, portanto, diferentes camadas com composições químicas, né, propriedades químicas e propriedades físicas diferentes. Portanto, né, como nós poderíamos conceber a Terra hoje, né? Qual é o modelo que concebe a Terra na sua estrutura interna, né? Nós temos aí o núcleo, né? E o núcleo é dividido em núcleo externo e interno. O manto, que é dividido em manto inferior, né? Que faz divisa ali com o núcleo. E o manto superior, que faz divisa com a crosta. E por fim, nós temos a crosta, que é dividida também em duas, né? Que é a crosta oceânica, menos espessa, e a crosta continental, a mais espessa. Eu já tenho dito, né, que o objetivo da geologia é estudar a parte mais superficial do planeta, né, que corresponde à crosta terrestre. A parte superficial do planeta, né, que corresponde, portanto, à crosta terrestre. Esse é o objetivo de estudo da geologia. É interessante observar, né, que o ser humano, o furo de sondagem mais profundo que o ser humano já fez, tem em torno de 11 quilômetros, né, e se eu não me engano foi na cidade de Kola, na Rússia. Então, como nós podemos, né, como os cientistas conceberam uma Terra com esta divisão, né, porque se não tem amostras diretas, como que eles conceberam uma Terra com esta divisão? E como eles podem inferir que existe essa divisão com diferentes materiais químicos, diferentes propriedades físicas, né? Para isso, eles utilizam um método da sismologia, que é um método indireto. É o estudo aí nas estações que captam, né, as ondas oriundas dos terremotos, e eles conseguem identificar certos padrões que, segundo a expertise deles, né, indicam que o modelo mais adequado para conceber a Terra internamente é um modelo em camadas, né? Camadas concêntricas, o núcleo, manto e a crosta. Portanto, é um método indireto, né? E é claro que eles fazem também, a partir do experimentalismo, que é a marca aí da ciência moderna, né? Certos estudos comparativos, né? Para reforçar ainda mais estas concepções.
Com relação ao núcleo da Terra, né, ele possui uma densidade calculada, né, de 10 a 13 gramas por centímetros cúbico. E ele ocupa cerca de 16% do volume total da Terra. Os dados sísmicos, né, oriundos aí de terremotos, indicam que o núcleo tem uma parte interna pequena e sólida, e uma porção externa maior e aparentemente líquida. Ambas as partes, né, são constituídas principalmente de ferro e uma pequena quantidade de níquel. Inclusive, a Terra, né, os cientistas, os geofísicos, né, eles dizem que a Terra ela tem um magnetismo natural, né, que é o chamado geomagnetismo. Este magnetismo, acredita-se que ele é oriundo, né, aí do núcleo terrestre, né, por causa desse elemento químico, o ferro, né. Basta lembrarmos lá dos ímãs, né, magnetismo, que são compostos, né, materiais que são compostos aí pelo elemento químico ferro. O manto. O manto, ele circunda o núcleo e forma cerca de 83% do volume da Terra, né? Ele é o que ocupa o maior volume, né, dentre as camadas concêntricas, né, núcleo, manto e crosta. É menos denso que o núcleo, né, tendo uma densidade em torno de 3,3 a 5,7 gramas por centímetro cúbico, e acredita-se que seja composto principalmente de peridotito. Peridotito é uma rocha escura, né, que tem grandes quantidades aí do elemento químico magnésio, né, um tipo de silicato. É interessante a palavra aqui, né, acredita-se, né, isso aí está relacionado com aquilo que eu disse inicialmente, né, o método indireto. É diferente você pegar uma amostra aí do solo, por exemplo, ou uma amostra de rocha, né, que esteja exposta aqui na superfície, e fazer uma análise, né, dela lá no laboratório. Fazendo esta análise, você pode chegar, né, em algumas conclusões. Por exemplo, a estrutura física. Se você faz, por exemplo, uma difração de raio-x, né, você chega ali na estrutura física. Como os átomos destes minerais, né, que compõem esta rocha estão ordenados. Se você faz uma análise, eu diria, elementar, você consegue saber a porcentagem ali dos elementos que estão presentes, né, nesta amostra. No entanto, né, este seria um método mais direto, né? Você pega uma amostra, enfim, e você vai para o laboratório e ali você faz as análises. Então, acredita-se que o manto seja composto principalmente de peridotito, por causa de certas evidências indiretas, tá? Indiretas. Mas é interessante, né, nós observarmos este poder da ciência, né, de previsão, né? Claro que não é algo infalível, né? A ciência ela não é um dogma, né? Então, portanto, ela muda. Mas é interessante observarmos este poder aí de previsão, de ferirmos, né, algo sobre o qual nós não temos acesso direto. Né? O manto ele pode ser dividido aí em três zonas distintas, né, características físicas, que é o manto inferior, a astenosfera e o manto superior. A porção sólida, né, do manto superior e a crosta constituem a litosfera, que é formada por placas tectônicas que se movem sobre a astenosfera como resultado das correntes de convecção. Então, essa questão do manto, né? Quem já ouviu falar, por exemplo, de magma, né? De repente você liga a televisão lá e no noticiário eles estão falando lá a respeito de uma erupção, né? Uma erupção vulcânica. Por exemplo, o Kilauea, né? De vez em quando aí ele dá as caras, né? E diz, né? Tô vivo, né? Lá no Havaí, de vez em quando ele expele as lavas, né?
E a gente ouve falar ali do magma, né, nesse contexto, né? O magma, ele vem dessa região da chamada astenosfera. E esse magma, através de canais aí, ele atinge, né, a superfície. E quando ele atinge a superfície, os geólogos dão um nome, né, para ele de lava, né, as lavas vulcânicas. A lava é o magma, né, o magma que é expelido ali na superfície. E esse magma ele vem da onde, né? De qual lugar? O magma ele vem dessa região, né? Acredita-se? Dessa região chamada de astenosfera. A astenosfera ela está abaixo da crosta terrestre. É interessante observarmos que a crosta terrestre mais uma parte do manto superior compreendem algo que é chamado de litosfera, uma parte sólida, né, rochosa, litosfera. Portanto, a crosta, né, seja oceânica ou continental, mais o manto superior, né, a parte superior do manto superior. Juntando estas duas partes, nós temos a litosfera. E logo abaixo da litosfera tem-se a astenosfera. Nós veremos posteriormente que essa litosfera, acredita-se que ela é fragmentada, né, em grandes placas, né, conhecidas aí como placas tectônicas. Nós veremos também que o movimento destas placas, né, tem grandes impactos, né, na superfície terrestre. Por fim, nós chegamos aí no objeto de estudo da crosta, né? Aliás, objeto de estudo da geologia, né? A crosta. É a camada mais exterior da Terra, né? Aliás, é uma pequena camada, é uma casquinha de ovo, né? Comparando aí com o volume que é ocupado pelo manto e com o volume que é ocupado pelo núcleo, a crosta ela tem um volume bem inferior. A crosta continental, né, ela é mais espessa, né, do que a crosta oceânica, tendo aí de 20 a 90 quilômetros, e uma densidade média de em torno de 2,7 gramas por centímetro cúbico. E contém uma quantidade considerável, né, de silício e alumínio. O alumínio, se eu não estou enganado, né, ele é o metal que mais tem na crosta. Ele é o primeiro ou o segundo, mas se eu não me engano é o primeiro metal que mais tem na crosta terrestre. Se nós considerarmos a Terra como um todo, aí não seria o alumínio, seria o ferro. Mas eu acho que na crosta o ferro ele ocupa a quarta posição, se eu não estou enganado. Inclusive na videoaula que eu gravei na semana passada, eu coloco lá um pouco da geoquímica, né? Da crosta, né? A composição ali dos principais elementos, a porcentagem, né, dos principais elementos que são encontrados na crosta. Com relação à rocha, né, qual é o tipo de rocha predominante na crosta continental? É o granito, né? Quem nunca ouviu falar do granito? Né? Todo mundo deve ter, talvez, aí na sua casa uma peça de granito, né? Boa parte das pessoas tem peças de granito, né? O granito é utilizado aí em mesas, cobrindo aí balcões, soleiras, pingadeiras, né? É claro que na natureza, né, o granito ele não é bonitinho, né, daquela forma que você compra. Ele passa por um processo, né, corte, polimento, tem toda uma técnica ali para dar brilho a ele, né? Mas o granito na natureza, ele não é tão bonitinho, né? Como quando você compra lá na marmoraria, né? E, aliás, estou falando de mármore, né? O pessoal tem um costume de confundir, né? Mármore com granito, né? Granito e mármore, né? Uma coisa é uma coisa, né? Como diz o carioca, né? Outra coisa é outra coisa, né? Como nós veremos quando estudarmos ali as rochas, né? Por exemplo, o granito ele tem uma origem diferente da origem do mármore, né? Não são as mesmas coisas. Mas é interessante observarmos que o nome geralmente é marmoraria, né? O pessoal que vende, né? Essas peças de pedras, né? De rochas, geralmente o nome é marmoraria, né? Interessante. Mas o granito ele não é o mármore não é o granito. Então o granito ele é uma rocha, né? O que significa rocha? A rocha é um material sólido, né?
composto, né, pela união aí de vários minerais. O granito, por exemplo, ele tem 3 minerais principais, né, que é o quartzo, o feldspato e a mica, né? A mica geralmente é aquela que dá o tom escuro ao granito, e o quartzo é o que dá o tom claro, e o feldspato é o cara que comanda ali, geralmente, as diferentes cores do granito, né? Porque dependendo da constituição química do feldspato, e a mica também, né? Acaba dando tonalidades diferentes, né? Tanto que se você for comprar um granito aí lá na marmoraria, você verá que tem tipos diferentes de granito. Então, a composição principal da crosta continental, né, considerando os elementos, é silício e alumínio. Né? O silício é o rei aí dos minerais, né? E é o chamado silicatos. E nós temos também os aluminosilicatos, né? Que constituem grande parte dos minerais. E com relação à rocha, é o granito. Bom, falando da crosta oceânica, né, ela é mais fina, é menos espessa comparada aí com a crosta continental. E é constituída essencialmente por basalto, né? Aí você pode perguntar, professor, mas basalto, o que seria o basalto, né? Isso faz parte do meu dia a dia, né? O basalto. Basalto é uma pedra cara, como que funciona esse basalto, né? O basalto faz parte, sim, do seu dia a dia, né? Se você já passou aí, por exemplo, em frente de uma construção civil, provavelmente na parte da frente ali tem as pedras, né? As pedras britas. As pedras britas são basalto, né? É claro, não existe um tipo só de basalto, mas a pedra brita é um tipo, né, de basalto. E o basalto, diferentemente do granito, ele tem um aspecto mais homogêneo. O granito, você percebe que ele tem um aspecto heteroforme. Já o basalto, ele tem um aspecto mais homogêneo, né? Uma cor escura, né? Um cinza chumbo, um cinza mais escuro. O basalto, portanto, é a rocha principal aí da crosta oceânica. É interessante que a lava que resfria, né? Nós estávamos falando agora há pouco do magma, ele vem da astenosfera, tem canais, né? Que faz com que esse magma atinja a superfície, e na superfície ele é conhecido como lava. Essa lava que resfria, conforme o processo de resfriamento, né, ela dá origem ao basalto. Bom, nós falamos aí um pouquinho sobre essa parte mais interna do planeta Terra, né? Começamos ali com o núcleo, chegamos na crosta, e vamos falar agora de uma forma assim bem resumida, né? Sobre a geomorfologia, né? Como é a superfície da crosta terrestre, né? Como que funciona isso, né? Se você anda por aí afora, você vai perceber que a superfície terrestre ela tem tem muitas diferenças, né, de um lugar para o outro, né? Se você já teve a experiência de ir à praia, por exemplo, lá em São Paulo, ou por exemplo, ali no Paraná, você vai descer a serra, né? O pessoal fala assim, né? Descer a serra. É um exemplo, né? Você percebe ali que o relevo é bem diferente, né? Não precisaríamos nem ir tão longe, né? Por exemplo, aqui por perto, se você vai ali na cidade de Rio Verde, né? Tem ali um relevo bem interessante, muito bonito, né? Os morros, né? Enfim. São diferentes tipos de relevo. Isso daí é a parte superficial, né, do planeta Terra, a parte superficial da crosta, né? O que é relevo, né? O relevo ele consiste nas formas, né, da superfície do planeta, podendo ser influenciado por agentes internos e externos, né? O relevo ele é mudado, ele está em constante mudança, né? Se você encostar as suas mãos aí na encosta de um relevo, por exemplo, você vai perceber que muitas vezes está esfarelando, né? Tem ali formação de areia, enfim, o relevo ele está em constante mudança, está em constante mudança. É o mar que avança sobre a praia, enfim, né? Essa mudança ela é natural, né? Ocorre naturalmente, só que com o advento aí da nossa espécie, né,
nós temos proporcionado também certas mudanças aí no relevo, mudanças, portanto, oriundas, né, da ação humana. Mudanças antropogênicas, né, de origem humana. O relevo, né, portanto, é a modelagem da crosta terrestre. A crosta terrestre ela tem diferentes caras, né? Estas diferentes caras é o relevo, né? E os tipos de relevo são os aspectos da superfície do globo terrestre, né? E como eu disse anteriormente, né, a questão dos agentes internos e externos. Aqui, mais uma vez, ó, é influenciado, né, pela ação dos agentes endógenos. Estes agentes endógenos, endo vem de dentro, né, são os agentes internos. E por agentes exógenos, exo para fora, né, que são os agentes externos. Né. Os agentes endógenos, eles acentuam o relevo. Por exemplo, as grandes cordilheiras, nós veremos, de uma forma resumida, né, elas são oriundas, por exemplo, pelo chocar aí, né, pelo confronto de duas grandes placas tectônicas. Isso daí acentua o relevo, né, porque material é alavancado aí, né, para a superfície, formando as grandes cordilheiras, né, como a do Andes e a cordilheira do Himalaia. Já os agentes exógenos, eles vão deteriorando, né, estas faces do relevo, portanto, eles atenuam, esculpem o relevo. Tem algumas rochas sedimentares, né, por exemplo, os arenitos, eles sofrem grandemente a ação desses agentes exógenos, como o vento, a água. Tanto que se você pesquisar na internet rochas de arenito sob a ação do vento, né, você verá ali que tem várias formas, e aquelas formas elas vão sendo moldadas no decorrer do tempo, né? E no decorrer do tempo, não no tempo da sua vida, né? Como eu disse anteriormente, é o tempo geológico. Mas você fala, poxa, professor, mas o vento ele pode causar isso, a água ela pode causar essas diferentes formas no relevo? Pode, é claro que isso daí é um tempo grande, é um tempo grande. Nós falamos de início, né, na disciplina, sobre essa questão da diferença, né, da escala humana de existência para o tempo geológico. Né? O tempo geológico é uma escala de tempo acima, né, da existência humana. E quais são as principais formas, né, de relevo? Nós temos as cadeias de montanhas, né, as serras, os planaltos, planícies e depressões. Estas são as principais formas aí da parte mais externa do planeta Terra, parte mais superficial da crosta. Montanhas, né, são elevações do terreno, geralmente formadas por agrupamentos de morros. Em sua maioria, são formadas por agentes internos. O principal agente interno, né, segundo os geólogos, são as placas tectônicas, né? O movimentar das placas tectônicas. Entretanto, existem montanhas que, eu acho que alguém deve ter entrado na aula. Vamos lá. Portanto, montanhas, né? Entretanto, existem montanhas que, por serem muito antigas, não estão mais em processos de construção, e sim de erosão. Aqui entra agora os agentes externos, né? Essa montanha, vamos assim dizer, ela cresceu pelo agente interno, mas agora ela está sendo moldada pelos agentes externos, né? Intempédicos e erosivos. O intemperismo ele começa a fragmentar as rochas da montanha e os processos erosivos, né? São os processos que pegam estas partículas que são formadas a partir do intemperismo e transportam elas, né, para regiões aí de planície, por exemplo. Né? É interessante quando se fala de erosão, né? A gente lembra muito sobre a questão da ação humana, enfim, né? A erosão, na verdade, é um processo natural, né?
É claro que a ação humana, segundo aí os estudiosos, tem intensificado os processos erosivos, porque o ser humano ele chega em um determinado lugar, ele desmata, ele muda, né, o relevo. O ser humano ele muda. Então esses processos muitas vezes eles têm sido intensificados, né, e acaba prejudicando muitas vezes os ecossistemas, enfim. Muitos falam em erosão por ação antropogênica, né, ação humana, mas a erosão é um processo natural, né? É mais ou menos igual à questão do efeito estufa, né? Quando se fala em efeito estufa, tem gente que arrepia, né, o cabelo, fala, meu Deus, efeito estufa, né, isso não é de Deus, né. Na verdade, o efeito estufa, ele ocorre naturalmente, né, e que bom que ele ocorre naturalmente, né, porque isso faz com que a Terra de dia não seja tão quente e a noite não seja tão fria, né, vamos assim dizer. O problema, segundo alguns, né, há umas teorias aí negacionistas, né, com relação ao efeito estufa, mas o problema seria essa questão da liberação, né, de gases em decorrência da atividade humana, né, que acabam intensificando o efeito estufa, aumentando, né, a temperatura da Terra de uma forma anormal, né, não natural. Bom, essas montanhas, né, que é uma forma de relevo, podem apresentar consideráveis altitudes, relevo acidentado e a formação de vales, né. Interessante, né? Estão ligadas a planaltos que sofreram falhamentos. Né? Um exemplo de montanha, na verdade, né, uma junção de montanhas, né, é a Cordilheira do Andes. A Cordilheira do Andes, ela não está muito longe daqui, né? Principalmente do nosso estado, né? Nós fazemos divisa aqui com a Bolívia, né? Se você entrar ali pela Bolívia, logo você chega ali na Cordilheira do Andes. E a Cordilheira do Andes, ela vai ali da região sul, né? Sul da Argentina, né, até a região ali do Peru, né, passando pelo Chile todo, a Argentina toda, Bolívia, chegando lá no Peru, a Cordilheira do Andes. Inclusive tem uma cidade, né, uma cidade histórica, né, lá da época do Império Inca, né, chamada Machu Picchu, né, quando o pessoal visita o Peru, geralmente eles querem visitar, né, essa cidade. E não é muito fácil, né, porque tem que ter fôlego, porque é uma cidade que está lá nas altitudes, né? Elevadíssimas altitudes. Né? Elevada altitude. Né? E como se sabe, né? O oxigênio vai ficando rarefeito, né? Não sei se vocês se lembram, né? Os jogadores aí, né, da seleção brasileira, né, quando jogam na Bolívia, por exemplo, em La Paz, né, 3.500 metros de altitude, meu Deus, né? O cara corre 10 metros já está cansado, porque não tem oxigênio para respirar, né? O ar é mais rarefeito. Então, essa cidade, Machu Picchu, né, é uma cidade que fica na Cordilheira do Andes, né, uma cidade antiga, lá da época do Império Inca, né, e ela fica justamente na Cordilheira do Andes. E a Cordilheira do Andes era uma junção de montanhas, assim como, não só a Cordilheira do Andes, né, assim como os Alpes, né, suíços, que é muito famoso também, e também a Cordilheira do Himalaia, né, que é muito famosa porque ela pega ali aquela região norte da Índia, China, né? E lá no Nepal, na Cordilheira do Himalaia, tem o ponto mais alto do planeta Terra, né? Que é o Monte Everest. Outra forma de relevo, né, as serras, né, são relevos alongados com topos irregulares, né, às vezes isolados. São alinhamentos de montanhas antigas que sofrem um processo acentuado de erosão e que mais tarde sofrem um processo de falhamento, né, uma ruptura, né, nas rochas constituintes aí do material sólido. Um exemplo de serra bem interessante, né, é a Serra do Rio do Rastro, né, não sei se vocês já ouviram falar, né, essa Serra do Rio do Rastro, que tem uma imagem dela, né, não sei se vocês conseguem identificar, mas tem uma rodovia aqui, ó, bem sinuosa, né, e essa rodovia, ela é bem íngreme, né, e bem sinuosa. Muitos, né, vão nessa região, né, para subir essa serra, Serra do Rio do Rastro. Essa serra aqui, ó, ela dá acesso à cidade de São Joaquim, né? São Joaquim está lá na altitude, na região do Planalto, né?
Descendo, você tem acesso ao mar, né? Fica um pouco abaixo ali da cidade de Florianópolis, né? Essa rodovia aqui, ó, um pouco abaixo de Florianópolis, mais ao sul, né, de Santa Catarina. E subindo ela, você tem acesso ali à cidade de São Joaquim, né, que é muito famosa aí, né? Nevou lá recentemente, inclusive, né? E essa daqui é a Serra do Rio do Rastro. Né? Existem muitos outros exemplos, né, de serra no Brasil, né? Que a gente poderia colocar como exemplo aí. O planalto, né, uma outra forma de relevo, né, são superfícies elevadas, né, com ondulações suaves, destacando-se em relação às áreas limítrofes, né, as áreas que estão em torno. Geralmente o planalto ele é como se fosse uma montanha, né, onde na parte de cima ali não é tão pontiaguda, assim vamos dizer, né, a parte de cima é mais ondulações mais suaves, né. Essas divisões, né, até o ideal seria ter um professor de geografia, né, elas não são assim tão rígidas, né, não são tão rígidas. Lembra muito as áreas da química, né? Qual é a diferença de inorgânica para orgânica, né? A gente que acha que tem uma diferença muito rígida, não é tão rígida assim, né? Assim como essas divisões da geologia, né? Então, assim, elas não são divisões tão rígidas, mas tem diferenças, né? Então, os planaltos são superfícies elevadas, né, com ondulações suaves, destacando-se em relação às áreas limítrofes. Ou seja, destacando-se, né? Ou seja, quando tem um planalto, você vê que ele é mais elevado do que a região que você está, por exemplo. Né? Ou se você está sobre ele, né? Você vai ter que olhar para baixo aí para outras regiões, né? Porque ele é uma região mais elevada de altitude. São normalmente delimitados por escarpas, né? Escarpas, na verdade, é uma feição ali do planalto, uma feição bem íngreme, né? Ali uma feição de quase 90 graus ou algo próximo disso, é uma escarpa, né? A principal característica de um planalto é que o processo de erosão supera o de sedimentação, né? O que significa isso? É que o planalto está sendo erodido, né? E na região dele acaba não tendo como sedimentar, por causa do próprio relevo do planalto, né? A geomorfologia do planalto. Então, assim, não ocorre a sedimentação, porque a sedimentação é os sedimentos que vão para regiões, né, que nós chamamos de planície, né? Regiões mais baixas, né, de altitude. Os planaltos típicos, né, são de estrutura sedimentar, né, podendo ser formados também pela elevação de blocos magmáticos. Né. Quando se fala dessa questão sedimentar magmático, estamos falando, portanto, de rochas. Né. Sedimentar magmático, estamos falando de rochas, e isso está relacionado à gênese da rocha. Né. Rochas sedimentares, oriundas de sedimentos, e rochas magmáticas, oriundas, né, como o basalto e o granito, né, do magma. Aqui na nossa região, né, no Mato Grosso do Sul, nós temos o exemplo de um planalto, né, muito conhecido. Inclusive, os geólogos dizem, né, que a forma como é conhecido popularmente essa região, na verdade, é um erro de definição, né, aí dentro da geologia. Porque existe uma região aqui no estado, né, que separa, inclusive, ali, a planície pantaneira, né, do Cerrado, que é conhecido como Serra do Maracaju, né, de Maracaju, que inclusive tem uns veios aqui próximo de Rio Verde, né, chegando até aqui em Coxim, inclusive. Né. Descendo, pega aqui da Uana, vai ali até a região de Bela Vista, né, Serra do Maracaju. Se você pegar o estado do Mato Grosso do Sul, do lado esquerdo fica a planície pantaneira, do lado direito ali, né, a questão do Cerrado, enfim. Na verdade, os geólogos dizem que não se trata de uma serra, né? Essa região, na verdade, né? Inclusive aquela região que nós temos ali em Rio Verde, né? Ela é melhor definida como um planalto, né? Que aqui nós vemos claramente uma região de escarpa, né? Uma região íngreme, né? E acima não tem, assim, formatos pontiagudos, né? Como nós vemos nas montanhas, né? É um plano alto, né? É algo mais plano e separando ele das regiões limítrofes às escarpas. Né? Essa foto, inclusive, aqui, ó, é da região ali de Aquidauana, se eu não me engano. Né? Eu retirei do site do Correio do Estado.
é a região ali próxima aqui da Uana, popularmente conhecida como Serra de Maracaju, né? Nós temos também as planícies, né, que são superfícies planas, né, o próprio nome já sugere, né, de baixas altitudes, né, sendo que a principal característica é justamente a contrária dos planaltos. O processo de sedimentação supera o de erosão. É que assim, enquanto que no Planalto, o Planalto ele sofre erosão, ou seja, as regiões de escarpa vão sendo erodidas, né? E todo o sedimento que vai sendo formado, eles vão sendo ali depositados em regiões de planície, né? Em bacias sedimentares. Podem ser caracterizadas, né, de acordo com o agente responsável por sua formação, né? Planície costeira ou marinha, fluvial, lacustre e glacial. É um exemplo de planície, né, que aliás é a maior planície alagada do mundo, né, é o Pantanal. Aqui, inclusive, nós temos ao fundo ali, né, não sei se é a Serra de Bodoquena ou é a Serra do Maracaju, né, mas aqui nós temos a planície pantaneira, né, que é a maior planície alagada, né. A palavra alagada tem tudo a ver, né, com Pantanal, Pantanal, pântano, né, regiões alagadas. Maior planície alagada do mundo. E por fim, nós temos as chamadas depressões. Quando se fala depressão, são regiões aí que ficam abaixo, né, do nível do mar. Sua origem pode estar ligada a processos de erosão ou de afundamentos provocados por falhamentos. Principalmente essa questão dos falhamentos, né, principalmente pelo movimentar das placas tectônicas, né. Há certos tipos de movimentos que podem, como consequência, dar origem a regiões de depressão. Uma região muito famosa, né, conhecida mundialmente, é a região do Mar Morto, né? A região do Mar Morto é uma região de depressão, se eu não me engano, inclusive, é a depressão, a maior depressão do mundo, né? A depressão absoluta, acho que é em torno de 400 metros ali abaixo do nível do mar, né? Em torno disso, né? E o Mar Morto ele é bem famoso, né? Porque até por causa dessa depressão, toda a geomorfologia envolvida, ele é uma região ali onde tem muita sedimentação de rochas riquíssimas, né, em sais minerais, tanto que as águas do Mar Morto são águas salinas, né, e a densidade dessas águas é uma densidade maior que a do seu corpo, por exemplo, né, então quem vai nadar lá não afunda, né, uma característica bem interessante ali do Mar Morto. É a região, portanto, né, de depressão, a maior depressão do mundo, né, depressão absoluta. Eu vou colocar aqui uma imagem aqui do Google Earth, né, para nós visualizarmos melhor algumas regiões. Vamos lá, né? Espero que vocês estejam vendo adequadamente, né? Eu tinha falado anteriormente ali sobre a planície pantaneira, né? Que nós temos o nosso estado, o estado de Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Então, mais ou menos, né, não sei se vocês conseguem ver aí a setinha, né? Mais à esquerda da cidade de Campo Grande ali, né, descendo um pouco mais, nós temos a Serra do Maracaju, né, começando aqui perto de Coxim, né, Rio Verde, descendo, pegando aqui da Uana, né, perto da região de Bonito, Jardim, Bela Vista, mais ao sul, a Serra do Maracaju. E aqui à esquerda, né, onde nós temos aqui Corumbá também, aqui à esquerda nós temos a maior planície alagada do mundo, né, que é a região do Pantanal. Se nós formos mais à esquerda, saindo agora do território brasileiro, né? Chegando aqui na Bolívia. Olha que interessante, nós temos aqui já a Cordilheira dos Andes, né? Na região da Bolívia. Ampliando um pouco mais a imagem, a Cordilheira dos Andes, ela começa aqui na região sul, né, do Chile, região sul do Chile, da Argentina, né? Chamada Terra do Fogo, né? Que é um nome que é um paradoxo, né, que é uma região muito fria, mas a Terra é conhecida como Terra do Fogo, né, aquela região. A Cordilheira dos Andes ela vai subindo aqui, ó, esse ajuntamento de montanhas, né, até a região aqui do Peru, né,
Os geólogos acreditam, né, que a Cordilheira dos Andes, inclusive, tenha sido oriunda do choque, né, entre duas grandes placas tectônicas. Nós veremos um pouquinho disso já daqui a pouco, né, na outra parte da aula. Nós estávamos falando de uma depressão, né, a maior depressão absoluta do mundo, né, e está justamente ali na região de Israel. Né? Vou esperar carregar aqui a internet, vamos ampliar um pouquinho mais, né. Aqui está o país de Israel, capital, como dizem em hebraico, Jerusalém, né? O Estado de Israel que é muito grande, né? Ele dá mais ou menos o cone sul do nosso estado, né? O país de Israel. É interessante isso. Né? O Brasil é um país muito grande. Todo Israel dá em torno do cone sul, né? É o mesmo tamanho do cone sul do nosso estado, né? Nem o estado do Mato Grosso do Sul, é o cone sul. Né? Aqui nós temos o chamado Mar Morto, ó. É a maior depressão absoluta do mundo, né? É interessante que aos pés do Mar Morto nós temos aquele que talvez seja o assentamento humano mais antigo, né? Ali na região de Jericó. Jericó é uma cidade bem quente, né? Jericó está aos pés aí do Mar Morto, uma cidade bem quente, região de depressão. Jerusalém, que é a capital de Israel, uma cidade aí milenar, né? Mais ao sul que Belém, né? Muito conhecida aí pelos cristãos. Jerusalém, ela está ali, né? Numa região bem elevada, tanto que para ir para o Mar Morto, né? Diricia, né? Mar Morto, tem que descer, né? Aí quase 1.000 metros. Bem interessante isso. Outra região de depressão, e nesse caso oriunda, né? Oriunda de um falhamento, oriundo de movimento de placa tectônica. Nós estamos descendo aqui no Mar Vermelho, né? Vamos chegar aqui no chifre da África. E bem no chifre da África, nós temos uma região de depressão que deu origem ao chamado, né? Essa região aqui, ó. Vamos ampliar um pouquinho aí a imagem. A região da Etiópia, né? Nessa região aqui, ó, bem próximo aqui do chifre da África, do continente africano, na Etiópia, nós temos uma região de depressão que é oriunda aí de movimentos das placas tectônicas, segundo os geólogos, né? E essa região deu origem a uma depressão que é conhecida como o deserto, agora eu não vou lembrar o nome, viu? Daniquil, algo do tipo, né? Mas uma curiosidade desse deserto é que ali você vai encontrar as maiores temperaturas do globo terrestre. Né? Tanto que até os habitantes da região ali sofrem, né? Quando tem que ir para lá. Batendo aí 60 graus, né, Celsius, tranquilo. A gente reclama aqui de coxinha, mas essa região aqui é bem complicada. Né? É uma região quente por si só, ainda mais por causa dessa questão geológica, né? A região de depressão deu origem ao deserto aí do Daniquil, se eu não me engano é Daniquil o nome. Então, mostrando mais para vocês essa questão do relevo terrestre. Né? Nesse nosso percurso geológico, né, a gente fala um pouquinho sobre a estrutura interna do planeta Terra, abordamos aí um pouquinho sobre a questão da crosta terrestre, né? E a crosta terrestre, a gente tratou um pouquinho de forma bem superficial, né? A geomorfologia, né? Que está relacionada aí com o relevo, né? Bom, como eu disse para vocês, a primeira parte da aula de hoje, né? Justamente essa questão. Vamos lá, eu vou interromper a gravação.